o que eu vou explicar para vocês hoje é das minhas comidas favoritas. Eu não tô aparecendo, tô aqui. O nome disso muita gente conhece, é chucrute, ou internacionalmente é sauerkraut. E é basicamente um fermentado de repolho, né? Em geral, a gente pensa que esses fermentados, e eles são muitas vezes feitos a partir do vegetal cozido no vinagre. Mas você pode fazer isso daí de uma forma absolutamente natural e com vantagens importantes para a saúde. Então, por exemplo, o fermentado, em geral, de vegetais, e esse em particular, ele vem com lactobacillus. É o lactobacilo que fermenta o vegetal e ele tem a mesma função do iogurte. Então, se você é intolerante à lactose, por exemplo, essa é uma ótima maneira de você melhorar a sua digestão com um produto que não tem lactose. Eu vou dar algumas dicas porque ele é fácil de fazer em geral. E, assim, em resumo, você moe o repolho, coloca o repolho dentro de um potinho de vidro qualquer e espera uma quantidade de tempo, entre uma semana a um mês, e o seu chucrute ficar pronto. A questão há algumas maneiras de você fazer esse processo de uma maneira mais prática, mais saudável e mais rápida. Então, por exemplo, se você vai ralar o chucrute ou cortar, ele tem que ficar bem fininho, entendeu? Porque é importante que no processo ele produza líquido. Você vai tirar um líquido, que é isso daqui, ó. Isso daqui não é água que eu acrescentei, isso daqui é o próprio líquido do repolho. Então, quanto mais fininho for a lasquinha do repolho, melhor. Se você for fazer isso com faca, boa sorte. Você vai demorar um tempão e vai ficar, às vezes, grosso, que você vai perdendo a paciência. Então, o que eu encontrei de mais interessante por agora é esse instrumento que é usado, em geral, para descascar batata. Ele funciona muito bem e muito rapidamente. Como você está vendo aqui, a lasca fica bem fininha, na melhor espessura possível, e você pode fazer um repolho, sei lá, em 5, 10 minutos no máximo, tá? Aqui tem meio repolho, assim, tem meio repolho mais esse tantinho, então gera bastante. Uma questão interessante é que, apesar de parecer que tem muito volume, no final um repolho, ou seja, isso daqui, ele dá exatamente 2 meio potes de chucrute. Então, não é um negócio que ocupa muito espaço. A princípio pode parecer que ele fica com volume por causa de raspadinho, ele cresce de volume, mas quando você põe ele no pote, ele diminui. Outra dica importante, o motivo do chucrute fermentar, tem duas fermentações, né? Ela tem a fermentação anaeróbica, acho que é assim que chama, ou seja, sem contato com oxigênio, e tem a fermentação que acontece com oxigênio. Então, se o vegetal está exposto ao ar, ele vai criar fungo aqui em cima, aquela coisa verde, e que não tem problema nenhum, você pode tirar depois, mas é melhor que não tenha. Então é fundamental que ele tenha líquido suficiente para que toda a massa física fique submersa. O repolho fique sempre embaixo. De que maneira você faz isso? Você poderia colocar um pedaço de plástico, você poderia colocar, enfim, um pedaço de metal. Uma solução mais interessante é colocar alguma coisa que não deixe sabor na comida. Por exemplo, se você coloca o plástico ele pode se decompor, é um processo químico, dependendo do plástico, pode fazer inclusive mal para você. A solução mais legal que eu encontrei até agora, num livro de instrução, é pegar esse tipo de pedra, esses seixos, lavar ele muito bem lavado, com água detergente, e depois ferver.
para tirar qualquer tipo de sujeira que tem aqui. E essas pedras ficam então segurando o repolho aqui embaixo, né? E fica só a água, e daí o processo acontece sem criar o fungo aqui na parte de cima. Como que é o processo em si? Você você faz essas tirinhas com o descascador de batata, daí você acrescenta um pouquinho de sal por cima, né? E aí vem o terceiro truque, né? O primeiro truque é esse, o segundo truque é a pedra, e o terceiro truque, que eu, enfim, comecei a fazer recentemente, é o seguinte: é muito chato, às vezes consome muito tempo, você fazer o chucrute, o repolho, gerar esse líquidozinho dentro do próprio pote. Então, as receitas que eu via, você colocava um pouquinho de chucrute aqui, daí começava a esmagar com o dedo, eventualmente virava um pouco de líquido. Eu percebi recentemente que, na medida em que você faz isso dentro de uma vasilha grande, joga o sal e torce o chucrute aqui mesmo dentro da vasilha, o líquido já sai, entendeu? Então você tem mais espaço para manipular o repolho, óbvio, você lavou a mão, né? Manipula o repolho, ele já vai ficar com líquido, daí você não precisa fazer aquele esforço todo para ficar empurrando o chucrute lá para baixo. Você simplesmente põe uma parte depois, né, de processar, depois dele ter formado bastante líquido, você põe ele dentro do pote e derrama um pouquinho do próprio líquido, de maneira que o líquido fique acima do repolho, e daí põe a quantidade de pedras que for necessário para ele manter o repolho lá embaixo. E no final das contas, daí é mais ou menos que nem vinho, né? Ele não estraga, né? Isso daqui é um produto fermentado. Importante você saber, a temperatura ideal para a fermentação acontecer é em torno de 22 graus. Então, se você tiver um termômetro, essa é mais ou menos a temperatura das casas, enfim, numa casa. Se tiver abaixo disso, você vai estar sentindo frio, acima você vai estar sentindo calor. É uma temperatura agradável, de preferência com menos luminosidade, né? E o processo ele fica pronto, ele termina, você já pode consumir o chucrute depois de uma semana, 10 dias. Mas ele vai mudando, né? Na medida em que você espera a fermentação, tem um primeiro estágio de fermentação que você vai ver que ele solta acho que é gás carbônico, né? Não sei qual que é o processo químico, mas vai ter bastante bolinha aqui em cima. Depois ele fica mais, enfim, a fermentação é um processo mais lento, e na medida em que ela passa, ela vai aprimorando o sabor. Então você pode ter um chucrute mais fermentado, ou seja, ele tem mais o gosto azedinho, ou menos fermentado. E no final das contas, você pode também adicionar ao sabor do chucrute mais ou menos sal, de acordo com o seu gosto. O sal é importante porque ele ajuda a soltar o líquido do repolho. E você pode adicionar também especiarias, né, temperos. Então, se você quiser, pode colocar um pouco de alecrim, você pode colocar um pouco de alho, você pode colocar um pouco de orégano. Você que sabe, enfim, e isso faz parte da brincadeira. Para mim é uma experiência, sei lá, divertida, calmante. É a minha própria comida que eu faço. Às vezes eu ofereço de presente para amigos que gostam. Não é todo mundo que gosta, mas quem gosta pode apreciar, né? Uma coisa feita em casa, com carinho, orgânica, feita sem, enfim, não industrializada, feita com atenção, etc. Então é um presente legal, uma comida gostosa. É uma salada para qualquer momento, ou seja, você pode, se você está com pressa, colocar um pouquinho de chucrute em alguns outros vegetais que vêm em salada, ou seja, uma cenourinha picada, uma cebola. E o bacana é que o chucrute já vem com o sabor do vinagre, então e um pouquinho salgado, então é quase que uma salada pronta, né? E é isso, pessoal. Eu queria compartilhar porque eu adoro fazer isso. Rápido, barato, saudável, bacana de fazer em casa, simples, não exige uma grande tecnologia e fica gostoso pra caramba, tá bom? Então é isso.
Espero que vocês curtam. E se vocês tiverem outras ideias, deixem os comentários aí embaixo que eu vou curtir saber. Não sei se está dando para me ver aí. Tchau!